Na vibrante praça de Atenas, onde o sol grego beijava as antigas pedras e o aroma de especiarias flutuava no ar, o burburinho diário era uma sinfonia de vozes, risos e o tilintar de pratos. No coração desse cenário pitoresco, erguia-se a modesta banca de comida de rua de Elara, um santuário de sabores tradicionais e calor humano. Ela oferecia souvlaki suculento, batatas fritas crocantes e tzatziki refrescante, preparados com a mesma paixão que a mantinha de pé por longas horas, sob o calor implacável. Mas, em meio à agitação de clientes e trocas animadas, os olhos atentos de Elara muitas vezes se desviavam para uma figura solitária à margem da praça. Um jovem garoto de rua, seus olhos profundos observando a vida passar. Um espectro faminto na periferia da prosperidade. Elara, uma mulher de meia-idade com mãos calejadas pela vida e um coração que parecia abraçar o mundo inteiro, era a alma daquela praça. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos num coque desajeitado, e um sorriso acolhedor raramente abandonava seus lábios, mesmo quando o cansaço pesava em seus ombros. Ela havia construído sua banca com o suor de anos, uma herança de família que se tornara seu único sustento em uma metrópole que não perdoava os fracos. A reputação de Elara ia além de sua culinária. Ela era conhecida por sua generosidade inabalável, sempre disposta a estender a mão para aqueles que necessitavam, mesmo que isso significasse apertar seu próprio cinto. Seus vizinhos comerciantes a admiravam, e os clientes fiéis retornavam não apenas pela comida, mas pela atmosfera de carinho que Elara criava. Mas a visão do garoto, magro e com roupas gastas, roía o coração de Elara a cada dia. Ele nunca pedia, apenas observava, uma sombra silenciosa que aparecia religiosamente à mesma hora, como um relógio humano. A fome em seus olhos era um espelho da própria luta de Elara, um lembrete constante de quão frágil era a linha tênue entre ter e não ter. Ela via nele a vulnerabilidade que a vida impunha a tantos, e uma compaixão profunda florescia em seu peito. As finanças da banca de Elara já estavam apertadas. A crise econômica recente havia afetado a todos, e cada euro era contado com precisão dolorosa. No entanto, ela não conseguia ignorar o chamado silencioso daquele menino. A ideia de alguém passar fome, especialmente uma criança, era algo que Elara simplesmente não podia tolerar. Foi em uma tarde particularmente quente de verão que Elara tomou sua decisão. O garoto estava posicionado em seu ponto habitual, sob a sombra de uma oliveira anciã, observando os clientes devorarem os pratos fumegantes. Sem hesitar, Elara separou uma porção generosa de souvlaki e batatas, embrulhando-a cuidadosamente. Ela caminhou com determinação até onde ele estava. O garoto, surpreso, tentou se encolher, como se esperasse ser repreendido ou afastado. Mas Elara apenas sorriu, um sorriso genuíno que desarmou qualquer medo. "Para você", disse ela em grego suave, estendendo o pacote aromático. "Coma, você precisa de força." O menino hesitou por um momento, seus olhos arregalados, antes de pegar a comida, um brilho de gratidão surgindo em seu olhar. Ele não conseguiu dizer uma palavra, mas a maneira como segurou a refeição, como se fosse o tesouro mais precioso, falou por si. Naquele dia, um pacto silencioso foi selado entre a generosa vendedora de comida de rua e o garoto faminto. Elara sabia que isso significaria um pequeno sacrifício financeiro diário, um pedaço a menos para si mesma, talvez. Mas o calor que sentia em seu coração ao ver o menino comer era um pagamento muito maior do que qualquer dinheiro. Essa história está apenas começando e promete momentos de pura emoção e reviravoltas inesperadas. Para não perder o desenrolar desta jornada tocante, certifique-se de se inscrever no canal agora mesmo. Junte-se a nós para descobrir como a bondade de Elara continuará a moldar seu destino e o de muitos outros. A pequena rotina que se estabeleceu entre Elara e o garoto, Theo,
tornou-se o ponto fixo no turbilhão de sua vida. A cada manhã, antes mesmo que o sol tingisse as colinas de Atenas de dourado intenso, Elara já estava em sua banca, o cheiro de azeite e ervas preenchendo o ar. Ela sabia que, em algum momento da tarde, Theo apareceria, uma sombra esguia e silenciosa nas bordas da praça movimentada. Elara reservava sempre a melhor porção do dia para ele, um prato quente e farto, preparado com o mesmo carinho que dedicava aos seus clientes pagantes. Não era um ato de caridade exibicionista, era uma necessidade do seu próprio coração, uma forma de alimentar uma parte de sua alma que se via refletida na fragilidade de Theo. Theo, por sua vez, nunca vinha de mãos vazias. Seus presentes eram pequenos, mas carregados de um simbolismo profundo. Um desenho rabiscado em um pedaço de papel amassado, talvez uma representação colorida e um tanto abstrata das flores do mercado, ou quem sabe um retrato dela mesma, com traços fortes e um sorriso que ele nunca vira, mas imaginava. Às vezes ele trazia uma flor silvestre, colhida de algum canto esquecido da cidade, entregando-a com os olhos baixos, a gratidão brilhando como estrelas na escuridão. Esses gestos eram a única moeda que Theo podia oferecer, e para Elara eram mais valiosos do que qualquer dracma. A comunidade da praça, é claro, notou essa interação diária. Alguns comerciantes e vizinhos elogiavam a bondade de Elara, um sopro de humanidade no caos urbano. Ela tem um coração de ouro, murmuravam enquanto compravam seus souvlaques. Outros, no entanto, questionavam a perda de recursos de Elara. Por que dar comida de graça quando você mal consegue se sustentar? Perguntavam com olhares críticos, sem entender que para Elara, não dar era uma perda maior. As palavras boas ou más escorregavam por ela como água. A conexão com Theo era algo muito mais profundo do que a opinião alheia. No entanto, a verdadeira antagonista de Elara não era a pobreza de Theo ou o julgamento dos vizinhos, mas sim a crescente dificuldade financeira que se apertava em torno de sua pequena banca. A crise econômica local, uma sombra persistente sobre a Grécia, começava a estrangular os pequenos negócios. As vendas diminuíam dia após dia, e Elara sentia o aperto. Ela se via fazendo escolhas dolorosas entre comprar ingredientes frescos para o dia seguinte ou pagar as despesas básicas de sua própria casa. A pobreza, fria e implacável, tornava-se o seu adversário silencioso, minando sua energia e sua esperança. Elara tentou de tudo. Passou a experimentar novas receitas, buscando inovar seu cardápio, adicionando um toque diferente ao já amado giro ou à moussaka. Trabalhava horas extras, ficando até de madrugada na cozinha alugada, preparando molhos e marinadas que esperava que atraíssem mais clientes. Mas a concorrência na praça, já acirrada, aliada à falta de dinheiro no bolso das pessoas, tornava a tarefa hercúlea. Cada noite, ao fechar a banca, o peso da incerteza a esmagava. Contudo, em meio a todas essas dificuldades, uma coisa permanecia inabalável. Elara nunca deixou de alimentar Theo. Priorizá-lo tornou-se um ato de resistência, um lembrete de que, mesmo na escassez, a bondade podia florescer. Ela se lembrava do brilho nos olhos dele ao receber o prato fumegante, e isso lhe dava força para continuar. Aquele pequeno ato de compaixão era, de certa forma, sua própria refeição. Certo, dando continuidade à nossa história. A rotina tranquilizadora que Elara havia estabelecido com Theo desmoronou abruptamente um dia. Ao varrer a rua e dispor suas iguarias na modesta bancada, os olhos de Elara buscaram por hábito e carinho o canto habitual onde Theo costumava se postar. Mas ele não estava lá. Um pequeno nó de preocupação começou a apertar seu peito. Talvez estivesse apenas atrasado, pensou ela, tentando dissipar a angústia inicial. Ela preparou a porção extra de souvlaki e tzatziki, esperando, como sempre, a figura miúda surgir. As horas se arrastaram, o sol da tarde começou a declinar, e o banco permaneceu vazio. A porção intocada,
parecia um símbolo da ausência. No dia seguinte, a esperança de Elara se misturou com uma crescente ansiedade. Ela acordou mais cedo, varreu com mais vigor, como se a energia extra pudesse conjurar a presença de Theo. Novamente, nada. O dia passou em um borrão de tarefas mecânicas, seus pensamentos constantemente voltando ao garoto. Ela começou a fazer pequenas rondas, caminhando pelas ruas adjacentes à praça durante seus raros momentos de folga, espreitando becos e entradas de edifícios abandonados, chamando discretamente o nome de Theo, quase como um sussurro ao vento. Seus olhos vasculhavam cada rosto jovem que passava, procurando por aquele olhar faminto, mas ao mesmo tempo grato, que ela conhecia tão bem. A busca foi infrutífera. A cada esquina virada, a cada beco vazio, a angústia de Elara se aprofundava. Onde estaria ele? Estaria seguro? Estaria com fome? As perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas. Os dias se transformaram em uma semana e a ausência de Theo tornou-se uma dolorosa constante. A preocupação de Elara se intensificou, entrelaçando-se com um estresse financeiro que vinha crescendo silenciosamente em segundo plano, mas que agora se apresentava com uma fúria renovada. Sem a presença de Theo, o pequeno ritual diário de preparar a refeição extra e ver seu rosto se iluminar havia desaparecido, deixando um vazio palpável. E com o vazio emocional vinha o físico, menos clientes, talvez pela diminuição da alegria contagiante que ela irradiava, ou talvez pela simples e cruel lógica da economia local. As vendas caíram e a pilha de contas sobre sua pequena mesa em casa começou a crescer. Cada papel uma lembrança gélida da precariedade de sua situação. Os preços dos ingredientes subiam e o lucro minguava. Elara sentia-se presa em um redemoinho de incertezas, seu coração pesado pela falta de Theo e sua mente atormentada pelas dificuldades que se acumulavam. Foi então, em uma manhã nublada que parecia espelhar seu estado de espírito, que o golpe final chegou. Enquanto ela abria sua banca, desdobrando o toldo um pouco gasto, um homem com um terno barato e uma pasta surrada se aproximou. Sem rodeios, ele entregou a Elara um envelope. Dentro estava um aviso formal. O aluguel do espaço da banca seria aumentado em 50% a partir do próximo mês. O dono do terreno havia decidido modernizar a área, e os comerciantes existentes seriam os primeiros a sentir o impacto. Elara leu o papel 1, 2, 3 vezes. Cada palavra, um soco no estômago. 50%. Era um valor impagável naquelas circunstâncias. A perspectiva de perder a banca, seu sustento, sua única fonte de renda, pairava sobre ela como uma nuvem escura e ameaçadora. A capacidade de ajudar a si mesma e a qualquer um que precisasse parecia, de repente, estar por um fio. Ela estava à beira do precipício. Elara sentiu o ar rarear, como se todo o oxigênio da praça tivesse sido sugado. O aviso de aumento de aluguer não era apenas um pedaço de papel. Era a sentença final para o seu sonho, para o seu propósito. Os joelhos tremeram, mas ela manteve-se de pé, a mão amassando inconscientemente o envelope. A banca, que fora o seu porto seguro, o seu legado da avó, agora parecia frágil, à beira do colapso. O pequeno toldo colorido que antes representava esperança, agora apenas acentuava a sua vulnerabilidade. Ela olhou à sua volta, para as bancas vizinhas, para os outros comerciantes que lutavam as suas próprias batalhas silenciosas, e sentiu uma solidão avassaladora. Ainda assim, algo dentro dela recusou-se a ceder. Era uma chama teimosa, alimentada por anos de resiliência, por incontáveis manhãs frias e noites longas. Ela pensou em Theo, o seu pequeno fantasma, a sua ausência perfurando-lhe o coração. A promessa silenciosa que lhe fizera, de estar sempre lá, de ter sempre uma refeição quente, ecoava na sua mente. Mesmo à beira da ruína, Elara decidiu que não quebraria essa promessa. Ela continuaria a abrir a banca, a cozinhar, a esperar. Se Theo voltasse, ela estaria lá. Com ou sem aviso de despejo,
Com ou sem dinheiro no bolso, ela estaria lá. Naquela tarde, o movimento na praça era estranhamente escasso. As nuvens persistiam e uma garoa fina começara a cair, afugentando os poucos turistas e compradores. Elara estava sozinha, limpando o balcão com um pano úmido, os pensamentos perdidos num turbilhão de incertezas. A panela de guisado de lentilha fumegava suavemente, o aroma reconfortante, mas quase melancólico, espalhando-se no ar úmido. De repente, um som grave e inesperado cortou o silêncio da praça. 4 veículos pretos, SUV de luxo com vidros fumados, de uma marca que Elara só via em revistas caras, entraram na praça. Não se detiveram nos lugares habituais de estacionamento, mas sim, para surpresa geral, pararam em fila indiana diretamente em frente à pequena banca de Elara, bloqueando a visão da rua e atraindo olhares curiosos de todos os comerciantes e transeuntes que restavam. O coração de Elara deu um salto, uma mistura de medo e perplexidade. O que seria aquilo? Um fiscal? Uma multa inesperada? Ela nunca vira carros tão imponentes pararem ali. As portas traseiras dos 2 primeiros SUVs abriram-se em uníssono quase teatral. De um deles, desceu um homem alto e elegante, com um terno escuro impecavelmente cortado, sapatos lustrosos que refletiam a luz fraca e um relógio que parecia brilhar no seu pulso. A seu lado, emergiu uma mulher de beleza marcante, vestindo um sofisticado casaco de seda e óculos de sol grandes que ocultavam os seus olhos. A sua postura era de uma dignidade quase real. Ambos pareciam saídos de uma capa de revista e, com passos firmes e decididos, ignorando completamente os olhares fixos da praça, dirigiram-se diretamente à banca de Elara. A mulher retirou os óculos de sol, revelando olhos que, embora sérios, continham um traço de cansaço e uma profundidade perturbadora. O homem fixou Elara com um olhar intenso, quase avaliativo. Elara sentiu um arrepio percorrer a espinha. O seu avental manchado e as mãos calosas contrastavam duramente com a elegância impecável dos recém-chegados. Uma sensação de apreensão, misturada com uma curiosidade inegável, apoderou-se dela. Quem seriam aquelas pessoas e o que queriam na sua humilde banca? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de expectativa. Elara, com o aviso de despejo amassado na mão, sentiu o chão fugir sob seus pés. As palavras do homem elegante e da mulher séria, que agora estavam diante dela, misturavam-se com o zumbido das suas próprias preocupações. O homem, com um tom grave e uma postura imponente, finalmente quebrou o silêncio que se instalara. "Senhora Elara", começou ele, sua voz rouca, mas carregada de uma autoridade que Elara raramente ouvia na praça. "Somos os pais de Theo." A revelação a atingiu como um raio. Pais? Theo tinha pais? A imagem do garoto faminto, maltrapilho, que ela conhecera, contrastava violentamente com a elegância dos dois à sua frente. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. A mulher, visivelmente emocionada, interveio, seus olhos marejados. "Theo fugiu de casa há meses. Tivemos uma grande discussão, daquelas bobas que transformam pequenas coisas em grandes abismos, e ele simplesmente desapareceu." Ela fez uma pausa, respirando fundo, e continuou. "Procuramos por ele por toda parte, incansavelmente. Contratamos detetives, batemos em cada porta, mas parecia que a terra o havia engolido. Não havia uma única pista, um único rastro. A esperança havia se esvaído há muito tempo." Elara ouvia atônita, as explicações se desenrolando. Aqueles pais, que pareciam ter todo o mundo a seus pés, haviam experimentado o mesmo desespero silencioso que ela sentira ao procurar por Theo nas ruas. Nesse exato momento, um movimento sutil chamou a atenção de Elara. De um dos SUVs escuros, que parecia um templo de luxo e sofisticação, emergiu uma figura. Era Theo. Seus cabelos estavam penteados,
Suas roupas, limpas e bem ajustadas, denunciavam a qualidade. Mas o que mais impressionou Elara foram seus olhos. Eles ainda carregavam a mesma intensidade, a mesma mistura de curiosidade e gratidão que ela lembrava, mas agora estavam iluminados por uma nova vivacidade, um brilho de esperança. Ele a viu. Seus olhos se encontraram e um sorriso largo e genuíno se abriu no rosto do garoto. Sem hesitar, Theo correu, não para seus pais ricos e preocupados, mas diretamente para Elara. Ele se jogou nos braços dela, e Elara o envolveu em um abraço apertado, sentindo o calor e o cheiro familiar do garoto, agora com a fragrância de sabonete e shampoo. "Elara!" ele exclamou, sua voz abafada contra o ombro dela. "Eu senti tanto a sua falta. Obrigado! Obrigado por tudo, pela comida, por não ter me deixado passar fome. Você me salvou." As lágrimas de Elara escorriam livremente, misturando-se com as do garoto. Aquele abraço era a resposta para todas as suas orações, o alívio para a angústia que a consumia há semanas. Era a confirmação de que sua bondade, mesmo em meio às suas próprias dificuldades, havia feito a diferença na vida de alguém. Os pais de Theo, observando a cena com uma mistura de emoção e surpresa, aproximaram-se. O pai, com a voz embargada, explicou. Ele sempre falava de uma mulher incrível na praça que o alimentava. Dizia que você era a única a se importar. No início, não acreditamos. Achávamos que ele estava delirando ou que era uma forma de nos punir. Afinal, como um garoto nas ruas sobreviveria tanto tempo e que alguém o ajudaria tão puramente? Tínhamos medo do pior. Mas Theo insistiu. Ele disse que tinha que nos trazer aqui, que tínhamos que te conhecer. A mãe acrescentou com um nó na garganta. Ele nos disse que você era sua família quando ele não tinha ninguém. Que você o manteve vivo. Aquele momento era a pura verdade de que a esperança e a compaixão tinham o poder de transcender qualquer barreira social, preenchendo um vazio que nem mesmo a riqueza poderia tocar. Os pais de Theo, com lágrimas nos olhos e vozes embargadas pela emoção, olharam para Elara, a mulher simples que havia cuidado de seu filho quando eles não puderam. O pai, um homem de negócios influente, estendeu a mão a Elara, não em um gesto de condescendência, mas de profunda gratidão. Ele anunciou que pagariam não apenas todas as dívidas que Elara havia acumulado com a banca, mas também fariam um investimento substancial, transformando o pequeno e modesto negócio em um restaurante acolhedor e próspero. A condição era apenas uma: que Elara continuasse a ser uma parte da vida de Theo, um porto seguro que ele havia encontrado nas ruas, e que ela continuasse a guiar a evolução do novo restaurante. Eles viram na generosidade de Elara um espelho dos valores que desejavam que Theo cultivasse e queriam honrar essa pureza de espírito. A emoção tomou conta de Elara. As palavras dos pais de Theo eram música para seus ouvidos, um alívio para a alma cansada e uma promessa de um futuro que ela jamais ousara sonhar. Algumas semanas depois, a praça bulia com uma nova energia. A antiga banca de Elara havia se transformado em um charmoso pequeno restaurante, com mesas coloridas na calçada e um toldo novo que abrigava clientes animados. O aroma de temperos frescos e pratos caseiros pairava no ar, convidando a todos. Elara, com um sorriso radiante que não esvaneceria, circulava entre as mesas, conversando com os clientes e garantindo que todos estivessem bem servidos. Seu coração transbordava de alegria e gratidão. Em uma mesa especial, afastada, mas ainda visível, Theo estava sentado, agora com roupas limpas e bem apessoadas, mas com os mesmos olhos brilhantes de sempre. Ao seu lado, seus pais o observavam com carinho, felizes por tê-lo de volta e por ver a transformação que Elara havia operado em sua família. Nesse dia, Theo pediu o prato favorito que Elara lhe preparava na rua, uma simbólica ponte entre seu passado e seu presente. O garoto, antes um solitário nas ruas, agora era uma presença constante no restaurante, ajudando Elara, aprendendo sobre culinária
e, acima de tudo, irradiando uma felicidade contagiante. Ele era a prova viva de que a bondade, mesmo a mais simples, pode criar laços inquebráveis e mudar destinos. Elara, por sua vez, nunca perdeu a essência de sua generosidade. Ela continuou a alimentar quem precisava, oferecendo refeições a preços simbólicos ou até mesmo gratuitas para os menos afortunados, perpetuando o ciclo de compaixão que havia mudado sua própria vida. A Praça de Atenas, antes testemunha silenciosa da luta de Elara, agora celebrava seu triunfo e a luz que sua bondade havia trazido. A história de Elara e Theo é um testemunho vívido de que a compaixão e os pequenos atos de bondade possuem um poder transformador inimaginável. Um prato de comida, um sorriso, uma palavra gentil podem ser as sementes de uma revolução pessoal, capazes de derrubar muros de adversidade e construir pontes de esperança. A jornada de Elara nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, manter o coração aberto e a mão estendida não é apenas um ato de caridade, mas um investimento no tecido humano, capaz de gerar impactos que se espalham muito além do que podemos prever, retornando a nós de maneiras surpreendentes e enriquecedoras. A vida de Elara, antes marcada pela luta, floresceu, provando que a verdadeira riqueza reside na capacidade de tocar e elevar o espírito de outro ser humano. Se você se emocionou com a jornada de Elara e Theo, este canal é o seu lugar para encontrar mais histórias de resiliência, humanidade e inspiração. Inscreva-se agora para não perder nenhuma das nossas futuras narrativas que prometem tocar sua alma e renovar sua fé na bondade do mundo. No próximo vídeo, vamos explorar como um simples gesto de um estranho em uma pequena vila costeira na Itália mudou para sempre a vida de uma jovem artista. Clique aqui para assistir e continuar a se inspirar.